Olá, boa noite a todos. Estamos aqui nos preparando para dar início à live de hoje. Então já temos algumas pessoas aí conosco online. Não esqueçam de convidar amigos, familiares. Enfim, a nossa live é aberta, né? E vamos ter assuntos muito interessantes. Então fiquem à vontade. Mais um pouquinho a gente já dá início. E eu vou apresentar para vocês a grande convidada desse final de tarde. Então, são 18 horas agora. A gente já começa. O som, tá todo mundo me ouvindo bem? Deixa eu ver o que vocês comentam aqui. Muito bem, parece que sim. Então ótimo. Bom, então, bem-vindos e bem-vindas. Essa é a minha primeira live, então espero que seja boa. Conto com vocês. E vamos lá. Então, essa é a segunda live da Share Student Living. A gente está promovendo uma série de lives com o intuito de promover conteúdo, primeiro, interessante, relevante e construtivo. E nessa série a gente vai abordar sempre aspectos de preparo para a vida profissional. Então, na live anterior nós falamos sobre um pouco de processo seletivo. Nessa a gente vai falar sobre como construir um currículo incrível. Então, ela acontece, essa sessão de lives, ela vai acontecer todas as quintas, às 18 horas. Então, se liga no nosso canal, compartilha, se perdeu, não tem problema. A live fica disponível 24 horas após o término. Então, dá tempo de compartilhar com quem perdeu. A gente, para quem conhece a Share há pouco tempo ou não conhece muito, vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz, né? A gente trouxe para o Brasil um modelo de moradia estudantil que existe há muitos anos, é bem consolidado em países como Europa, países da Europa e Estados Unidos. E é um modelo que vem para trazer facilidade, comodidade e ser um parceiro aí durante a vida acadêmica dos estudantes universitários. A gente hoje já tem uma operação em funcionamento que está prestes a completar 2 anos, que é o Share Consolação. Em 2021 nós teremos 2 inaugurações, o Share Butantã e o Share Vila Mariana no meio do ano que vem, Share Butantã no início do ano que vem. Bom, então eu vou fazer o convite agora, vou introduzir para vocês a nossa convidada. Deixa eu chamar aqui a Suzana. Aqui para vocês sobre ela, deixa ela entrar com a gente. Vamos lá, Suzana, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem, Everton? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, melhor agora, porque ficar sozinho dá um pouco de medo, né? É bom dividir a tela com mais alguém, parece que eu estou falando para, sei lá, para ninguém. Então, enfim, a gente já tem uma quantidade boa de pessoas online, então, Suzana, muito obrigado Um por prazer. você topar e conversar com a gente. Vou te apresentar. Gente, a Suzana, ela é formada em até esqueci aqui. Ela é formada em Direito. Ela tem muitas informações sobre a Suzana. Ela é formada em Direito, ela é mestre em Administração de Empresas. Hoje ela trabalha como headhunter e ela tem uma vasta experiência em grandes multinacionais, não só na América Latina, mas também na Europa. Neste momento ela está falando conosco diretamente de Paris. Então, presença internacional aqui conosco. Mais uma vez, obrigado. Eu sei que você está algumas horas à Prazer. frente, está no futuro. Já, isso. E, enfim, e aí eu quero só, antes de dar a palavra para a Suzana, eu queria só reforçar que todo mundo pode mandar as perguntas aqui. Todas as perguntas são bem-vindas. A gente vai fazer o possível para responder a todas. Caso a gente não consiga responder durante a live, a gente ainda vai responder algumas por direct depois. Então, não conseguiu mandar nos comentários ou está vendo a live depois, né, nas próximas 24 horas, pode entrar em contato com a gente, que com muito prazer aí a Suzana está aberta a responder junto com o nosso Com time, tá certeza. bom? Bom, então, a gente também já recebeu algumas perguntas dos nossos residentes, do pessoal que mora lá conosco no Share Consolação, então depois eu já vou começar a introduzir algumas das perguntas. Mas deixo a Suzana agora com vocês, lembrando que o título da live, né, o tema da live
como construir um currículo incrível. E aí, para abrir essa pergunta, aliás, para abrir a discussão, eu tenho uma primeira pergunta para a Vamos Suzana, que lá. é... Suzana, não sei, né? Nos dias de hoje, é realmente necessário ter um currículo? É Agora é com realmente. você. Obrigada, Everton. Prazer estar aqui com vocês. Realmente é uma ótima pergunta, porque a gente pensa que currículo é aquela coisa 1970 de você vai fazer na máquina de escrever e sair distribuindo de porta em porta. Esse tipo de currículo eu acho que realmente já saiu de moda. Mas para você participar de um processo seletivo, a pessoa que vai entrevistar precisa ter alguma coisa. Tá. Precisa saber o que o candidato já fez, o que ele quer, alguma coisa sobre o candidato. Então, eu digo que sim, precisa. Agora, ele pode estar em plataformas digitais, ele pode ter formatos diversos, inclusive pode ser um vídeo. Não precisa ter o formato mais tradicional, Tá bom. mas um currículo estruturado, bem feito, que tenha a cara do candidato, sim, é necessário. O perfil do LinkedIn é um currículo. Ele não precisa ser impresso, mas ele precisa existir. Esse é o meu ponto de vista. Legal. Bom, eu acho super interessante, você mencionou um dos pontos que eu quero tocar com você mais para frente na live, que sobre os novos, né, modelos de currículo ou de apresentação. Eu queria que você comentasse um pouquinho da essência, o que você acha que é o elemento central, né, que é chave para ter um currículo de destaque e que seja de fato incrível. O currículo ele tem que ser a cara do candidato, ele tem que realmente passar uma ideia de quem é a pessoa. Ele tem que ser curto, no máximo 2 folhas, gente, sem exceções. O currículo ele não é nada mais do que uma ferramenta de marketing da pessoa. Eu digo que o objetivo do currículo é conseguir uma entrevista. Ele não é a sua autobiografia. Então, não precisa entrar em detalhes de tudo que você já fez. Ele precisa ser bem estruturado e passar as ideias principais. E você não necessariamente tem um currículo igual para diferentes empregadores. Você tem que ressaltar o que te favorece e o que é relevante para aquela situação. A gente Então, estava copiar o comentando. currículo do meu amigo eu não posso. Pegar um Não, currículo pronto, fazer com pressa, parece fácil. não, exatamente não. E assim, eu vou dar um exemplo. Bem no comecinho da minha carreira, eu dei aula de inglês. Eu dei aula de inglês durante 5 anos. E depois eu fui para a carreira executiva. Tá Eu bom. ficar descrevendo o que eu fiz como professora hoje não faz sentido. A não ser que eu realmente quisesse voltar da aula, aí sim. Então, se eu for aplicar para um trabalho para ser professora, eu vou ressaltar esse meu lado professora. Se eu quero uma posição de recrutamento, de RH, eu vou ressaltar a parte de RH. Então, é um pouco por aí, de você colocar o que é relevante para a pessoa que vai ler. E curto, gente. E outra coisa muito importante: não mentir nunca. Mentira tem perna curta. Não subestime a inteligência de quem vai ler o seu currículo. E cuidado com erros de português. Eu, É quando isso. olho o currículo e está cheio de erros de português, eu já dá um bode assim que não tem condições. Seria, acho que para muitos casos é um fator eliminatório, É, né? é. Não ter cuidado, porque o currículo, você parte do pressuposto que a pessoa teve um tempo para dedicar para esse preparo, né? Então, pô, existem tantas ferramentas hoje, é comum, acho que todo mundo às vezes se vê frente a uma dúvida, né, de uma palavra, enfim, palavras que às vezes a gente acaba usando pouco. Existe também um desejo, às vezes, de usar um vocabulário que não é nem tão próprio para o currículo, né? Não é próprio no uso no dia a dia dessa pessoa, mas para talvez chamar um pouco mais de atenção ou dar uma espécie de upgrade aí, de levantar o currículo. O que Uhum. que você acha disso também? Porque nessa análise, né, do que está escrito, o entrevistador ele vai ter uma impressão, vai fazer uma leitura, né? Como você falou, o É, currículo é uma apresentação é uma da pessoa. apresentação. Se O você que que é? colocar um palavreado que você. Assim, obviamente, como em qualquer língua, a língua escrita não é a mesma da língua falada. Então, é um Com vocabulário um certeza. pouco mais formal. Mas uma pessoa, um recém-formado, que usa um vocabulário de uma pessoa de 60 anos, fica estranho. Então, é isso que eu digo. O currículo, ele tem que ser a cara da pessoa. Bem escrito. E uma coisa muito importante é pedir para alguém revisar.
Porque você vê tantas vezes, você fica naquilo tantas vezes, que às vezes passa algum erro de português, alguma coisa. Claro. Agora, não, eu acho, não é, vamos dizer assim, a linguagem rebuscada que vai te dar essa entrevista, que vai trazer você para a entrevista. A não ser, vamos dizer assim, você queira ir para um escritório de advocacia muito tradicional, que valorize Claro. esse Aham. tipo de linguagem. Claro. Mas aí está um pouco na Mas, linha daquilo que você comentou, né? De acordo com a vaga e com a empresa, exatamente. né, repaginar um pouco o currículo e, né, trazer diferentes elementos que estejam mais alinhados com aquela proposta, né? Eu que tenho Exatamente. nessa linha da construção, né, a gente falou de um pouco de páginas aí, falamos também da importância de que reflita realmente a pessoa, né, que tenha um português, se for escrito em português, mas se for em outros idiomas, impecável. Isso. E eu tenho uma pergunta que a gente escuta e vê muitos erros, assim, eu já tive oportunidade e no dia a dia tenho oportunidade de receber vários currículos e vejo um pouco de tudo. Mas eu queria saber a sua opinião sobre foto. Pode foto? Deve foto? O Pode. que você acha? Aqui no Brasil pode. Nos Estados Unidos não pode. E na Europa também não precisa, em função da lei da privacidade. E para você evitar ter discriminação, porque a pessoa é branca, porque a pessoa é negra, porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é feia. Agora, se o candidato coloca, não tem problema. Agora, gente, por favor, né? Coloca uma foto bonitinha, arrumadinha. Não coloca foto na praia de biquíni que fica chato. Não é a foto de nenhuma rede social, bom, Não, com é uma exceção do foto, LinkedIn, né? Aí a gente é uma foto espera que a foto arrumadinha. seja mais Assim, se a organizada. pessoa estiver sendo candidata a uma posição de modelo, pode ser uma foto mais, mas geralmente é uma foto mais tranquila, sem Legal. biquíni, sem muito sol, sem muita coisa. Legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou, comentou um pouco sobre as diferenças entre os países, né? Que eu acho que é super importante para quem eventualmente, né, pensa aí numa carreira fora ou num processo de intercâmbio, etc. Mas quando a gente fala de idioma, o idioma é sempre uma parte, tem se Uhum, tornado já há um tempo, né? É uma parte bem importante sim. e ainda, em alguns casos, é um elemento de diferenciação. No, pessoas que têm um nível de idioma, seja o inglês ou o espanhol básico, né? Mas eu queria falar do espanhol mesmo, do espanhol básico. É melhor nem colocar, ou você acha que valeria a pena colocar? Eu acho que se é o espanhol espanhol, vale a pena. Se é aquele portunhol básico que todos nós brasileiros falamos desde que nascemos, talvez não. Se você realmente teve uma exposição à língua e vai além do portunhol, sim. Legal. Porque você, até para uma viagem, isso pode ser útil. Isso, no mínimo, mostra o interesse em aprender. Então, eu acho que sim. Que é válido. Tá bom, Isso. ótimo. A gente está recebendo várias perguntas, então Manda eu bala. tô mandando bala aqui, porque a gente tem, o tempo passa super rápido. Eu já vi em outras Manda lives, bala assim, aí. eu começo a ver, O de que eu, repente o que acabou. eu não souber, eu devolvo para os universitários, tá bom? Temos vários online, então não vai ser, Então, eu não tô. deveria ser um problema. Estamos cobertos aqui. Tem Então, mais uma ótimo. pergunta que acabou de chegar aqui. Quem já teve experiência, e tomara que a maioria das pessoas tenha, já teve experiência com trabalho voluntário, se encaixa essa experiência e descreve essa experiência sendo uma atividade extracurricular nesse primeiro momento do currículo. O que você acha disso? Eu acho que sim, principalmente para esse público com quem a gente está falando, que é o público mais jovem. Se você não tem tanta experiência profissional, tanta história para contar do ponto de vista profissional, na hora que você fala de atividade voluntária, ou porque foi ajudar a pintar uma escola, ou foi dar aula de inglês na Uhum. favela, eu já vi muito, ou foi voluntário na Olimpíada, como eu fui, que foi muito legal, eu acho que mostra iniciativa, mostra que você tem outros interesses além de ficar assistindo Netflix em casa. E muitas vezes é o que eu falo também dos outros interesses de carreira que você coloca no final do currículo. Às vezes é um quebra-gelo com o entrevistador. Você já tem Uhum. um assunto, às vezes você foi voluntário numa ONG e a pessoa que está te entrevistando também. Então aí já cria uma empatia, já quebra o gelo.
Abre margem para uma conversa até às vezes informal ali, né? Exatamente, já cria um ambiente mais acolhedor. Já, Everton, continuando, só para fechar esse tema, quando você coloca no currículo outros interesses, eu acho que é muito legal, que às vezes a pessoa coloca cozinhar, cinema, corrida, isso Aham. também pode ajudar a quebrar o gelo e tornar a entrevista um pouco mais afável. E aí, claro, acho que vale a pena daqui, né? Aqui ter a medida do bom senso, né? Não colocar todas as atividades, talvez listar, se acha que tem um número que seja razoável, né? Porque todos gostamos de muitas coisas. E tem até coisas que são meio antagônicas, né? Adoro série, ficar no sofá, mas adoro correr. Parece que não é a mesma É, pessoa, mas eventualmente é. aí eu acho assim, eu geralmente coloco em uma linha, assim, alguma coisa que é resumida só realmente para mostrar que a pessoa é uma pessoa, é um ser humano e não é uma pessoa extremamente bitolada. Legal, legal. Quatro, Não, cinco coisas, não mais do que isso. legal. Bom, tem mais uma pergunta que eu acho super importante, que a gente vou posicionar aqui, que essa chegou antes de pessoas que já moram ali com a gente no Share Consolação. Talvez a gente possa fazer uma mistura das duas, mas é o que não pode faltar, definitivamente, e o que seria opcional e por quê? Talvez, ver se Que você... não pode faltar é o nome da pessoa, o telefone de contato e um e-mail de preferência pessoal, para a pessoa poder te achar. Isso não pode faltar de jeito nenhum. Parece básico, gente, mas assim, olha, eu nos meus tempos de direito eu via contrato que tinha tudo, só não estava assinado, então não valia nada. É, Então precisa ter isso, legal. precisa mostrar onde você trabalhou e um ponto importante é não deixar buraco. E esses buracos, se eles existirem, eles têm que ser explicados, porque o entrevistador pega. Então, Nas às vezes, experiências, né? Você nas fala quando... experiências, isso, você sempre coloca as experiências da mais recente para a mais antiga. Tá bom. E se tiver um buraco, não precisa botar no currículo, mas esteja pronto para explicar na entrevista. Então, eu tive uma experiência de 2013 a 2015 e depois outra em 2017. O que aconteceu ali? Ah, eu fui fazer um curso, ou eu realmente tirei um tempo para mim. Não tem problema, mas esteja pronto para explicar. Para não ficar na saia justa, né? Aquela que você Exatamente. claramente não pensou que seria perguntado. Porque o entrevistador, ele olha. Isso é a Claro. primeira coisa que uma pessoa olha. Legal. Tem mais uma, tem muita pergunta mesmo, gente. Vamos Obrigado, lá. continuem mandando, que as perguntas estão tão ótimas. A gente recebeu uma aqui importante. Acho que ela está um pouco respondida, mas acho que vale a pena. Características pessoais ou competências, né? São importantes? Talvez competências mais técnicas aqui, talvez, e características pessoais. O que você acha? Características pessoais, é muita experiência da pessoa, assim. Uhum. Você pode colocar no resumo em cima que tem boa comunicação, experiência em ambientes multiculturais, aí já mostra um pouco quem é a pessoa. Legal. Isso sim, no resumo em cima. E cada experiência você fala o que você fez, de preferência os resultados que você conseguiu naquela experiência. E o que é muito importante é o que for mais recente deve ocupar mais espaço. Tá O bom. que Tem é mais mais relevância, né? tem mais relevância. O que é mais antigo você coloca para constar até para evitar os buracos, mas toma cuidado para não botar muita ênfase numa coisa que aconteceu há 7, 8, 10 anos atrás, porque aí fica a impressão de que você não fez mais nada tão relevante depois. Tá bom. E sobre as experiências, é mais uma pergunta que está linkado a isso. Se é mais interessante descrever quanto seria, né, o ideal na descrição de cada uma das experiências. Então, eu cito lá que eu passei um determinado período numa função, numa empresa, e aí geralmente tem um pequeno descritivo, né, não só um ponto ali. Quanto que você acha que é ideal nessa descrição? Aí varia, gente. Pode ser. Eu sempre coloco em bullet points, né? Para ficar uma coisa mais simples. Eu acho que 4 ou 5 no máximo dos mais recentes. Se for mais antigo, um ou dois.
E aí você faz isso para balancear o tamanho do currículo no total. 2 folhas. 2 páginas. Esse aí a gente vai fazer um teste depois no final para ver se É. todo mundo Eu pegou os recebo muito básicos, né? o currículo dos meus colegas advogados que eles fazem tratados, né, de 10 páginas e falam que tem muito tempo de carreira. Eu falo, não, você tem que saber. E uma vez uma pessoa muito, que eu admiro muito, uma pessoa muito inteligente me falou assim, Suzana, desculpe por te mandar uma mensagem longa, não tive tempo de fazer uma curta. Você passar a mensagem com menos palavras é muito mais difícil do que numa mensagem longa. Você tem que passar a mensagem Claro. sendo objetivo. Bom, a gente vou deixar pegar essa deixa, mas não para agora. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. Depois a gente retoma um Tá. pouco sobre. Eu não queria ficar sem falar um pouco sobre essa coisa do preparo, que eu acho que a gente começa a esbarrar no assunto de entrevista, mas acho que ainda está ligado, tem algum Uhum. conteúdo que a gente pode discutir sobre o preparo ainda no momento do currículo. A próxima pergunta que eu tenho aqui, carta de apresentação, como fazer e se ela é importante no LinkedIn. Eu acho que carta de apresentação ela é muito quando você vai aplicar para um trabalho e você se apresenta. Então, eu acho legal, sim. Se vai no e-mail, ou por que que você quer aquela função, por que que você acha que você está qualificado para aquela posição. Uhum. Agora, nada muito, assim, às vezes você recebe carta de apresentação de 3 folhas, socorro. Eu não conheço ninguém que lê. Tá. E Dois também não seria o parágrafos. ambiente para o LinkedIn, né? Seria o ambiente Não, já para uma aplicação na plataforma, de repente, da empresa, para uma vaga. exatamente. Entendi. LinkedIn eu acho muito legal o currículo. Tem muita gente que pede recomendação de outras pessoas. Gente, quem recomenda são os amigos. O recrutador sabe disso. É legal, mas não é isso que vai fazer o diferencial. Tá. Na Então, hora que você. Assim, é legal, mas não, eu não mas vai investiria ficar tanto evidente que nisso. não é tão natural, eventualmente. Você vai recomendar uma pessoa que você gosta que é seu amigo. Isso é natural do ser humano. É. Bom, faz sentido. Faz sentido. A gente tem uma pergunta que surgiu aqui nos comentários, e a gente também já tinha recebido ela um pouco antes, se existe um formato ideal. Daí não só com relação ao número de páginas, mas acredito que daí da estrutura, né? Do aspecto mais estético, talvez, do currículo. O que eu, assim, algumas dicas, eu acho que cada pessoa faz como achar melhor e tem vários modelos que são bons. O que eu sempre coloco em cima, um cabeçalho com os dados pessoais. Então, nome, endereço, desculpa, nome, endereço de e-mail e telefone de contato. Gente, endereço da casa não precisa, ninguém vai te mandar uma carta hoje em dia. Ocupa espaço e não serve para nada. Ótimo. Nacionalidade, se você estiver aplicando para alguma vaga no exterior, você está aplicando para a Europa e tem outro passaporte, então se for relevante, pode ser, se não, também não. Certo? Depois eu sempre coloco um resumo, é a pessoa que tem experiência em programação, já fiz muitos cursos, algum resumo do que você já fez. Aí depois vem a experiência profissional, sempre o mais recente para o mais antigo. Educação, também sempre recente para o mais antigo. Idiomas e outros. Outros são interesses diversos, como o que a gente falou antes, culinária, cinema. Eu vi que alguém perguntou aí sobre intercâmbio no exterior, eu acho Isso, legal colocar. tá na lista aqui. Eu colocaria nessa seção de outros, ou até se você já fez algum artigo, alguma publicação, algum trabalho acadêmico. Nesse outros também eu colocaria os trabalhos voluntários. Então, seria mais ou menos isso: um cabeçalho, resumo, experiência profissional, educação, idiomas e outros. Legal. Acho que o outros também é um campo muito, se bem usado, né? Ele é um campo Exatamente. coringa, sobretudo, acho que para quem vai aplicar para uma primeira vaga, né? Não tem ainda o histórico de muita experiência, que é uma das coisas que a gente Exatamente. vai citar, que acaba sendo a maior parte do público que hoje, né, está com a gente aqui, que ainda está nessa fase de início. Então, acho que essa é uma dica fundamental, né, de como usar de forma construtiva esse campo aí de outros. Exatamente. Você pode colocar o trabalho voluntário, você pode colocar que participou da comissão de formatura,
você pode participar, assim, colocar muita coisa que você já fez na vida, já que você ainda é jovem, e mesmo que você vai dizer que mesmo sendo jovem, não tendo tanta experiência profissional, que você é uma pessoa ativa, que busca ter iniciativa. E é isso que um recrutador vai buscar num jovem. Claro. Ó, tem um aqui uma dúvida também ligada um pouco ao LinkedIn. Hoje em dia as empresas realmente procuram profissionais pelo LinkedIn? Você acha que isso Procura. já é realidade, né? Na maioria Sim, das empresas, você ainda vê uma procura? procura. LinkedIn é ferramenta básica, todos os recrutadores têm, inclusive, o LinkedIn Premium. É sensacional. Você tem sempre que estar acessível. Então, se você está buscando um trabalho, você tem que ter o seu currículo. Tem várias plataformas, mas o LinkedIn, na minha opinião, é a plataforma a primeira que todo recrutador vai. Isso para qualquer nível, assim. Que desde o estagiário até presidente menos, por outros Claro. motivos. E Mas que também não é o currículo, caso se aqui. tiver, acho importante, E- que, né, muitas vezes é um processo, você manda um currículo É, cadastra, né? Que as é. informações sejam compatíveis. Isso é extremamente Exatamente, importante, né? exatamente. Gente, presta atenção, porque tem gente que tem o LinkedIn que coloca o mesmo ano várias vezes, repete 3 vezes a mesma experiência, não dá. Ó, tem uma outra pergunta importante aqui, Suzana. Devo incluir cursos de curta duração Sim, desde que sejam relevantes. Só um para minuto. aquela vaga, né? A gente falou um pouco de desenhar o currículo para aquela específica vaga, para aquela vaga Exatamente. específica ou para aquela empresa, então seria mais ou menos nessa Se linha. eu estou aplicando para uma vaga de RH e fiz um curso de comunicação, de gerenciamento de talentos, nem que seja 2 dias, vale a pena. Agora, se eu fiz um curso de escultura em cerâmica, eu acho que não. Curso de É, escultura em cerâmica é muito legal, eu acho que deve ser feito, mas não é o caso aqui. legal. Bom, tem mais uma pergunta aqui que acabou de chegar. Se não tem experiência profissional, trabalhos de faculdade entram? É um pouco do que você comentou. Gente, todos temos histórias, assim, a gente contrata muita pessoa que tem empresa júnior, ou que foi líder de classe. Sempre, você tem que fazer o currículo para ele te favorecer. E Então, que o tem a que sua for cara, né? e Acho que que tem a essa sua foi uma dica cara. muito bacana, porque a maioria, É, muitas pessoas pegam meio na pressa, assim, né? Ah, preciso mandar um currículo, abrir uma vaga, se tem um pronto, aí vai no copia e cola e é, tal, e aí não fica exatamente, né? Não reflete todo o potencial que poderia, né? A pessoa não percebe que não. ela está se prejudicando, né? Não tem nenhum Gente, benefício. toma tempo fazer um currículo, tá? Não é uma coisa numa sentada você faz. Tem que Você deu uma dica parar, pensar. Você deu uma dica super importante que eu queria que você comentasse um pouco mais, aí já na linha dessa coisa do preparo, né? O currículo, então, Uhum. seja ele no meio tradicional, né? Como um arquivo que você envia por e-mail, ou eventualmente entrega, ou um formulário que você preenche no site, até o modelo LinkedIn, e depois a gente vai falar de alguns outros, mais novos. Mas, bom, tem que estar, obviamente, sempre atualizado e ele exige todo esse preparo. O que que você daria de dica aí? Você comentou uma coisa que eu achei importante. Dividir, mostrar o currículo para outras pessoas, né? Sim. Para colher opiniões de outras pessoas. Quem procurar, né? Uma pessoa, um estudante que vai começar a olhar vaga de estágio, programas de trainee ou mesmo o primeiro emprego, né? Às vezes não tem essa rede de contatos que, uma vez que você já está numa empresa, você acaba tendo. Para quem procurar nesse caso, né? Para ser Você pode. seu conselheiro, digamos. A primeira coisa tem que ser alguém que você confia e que vai te dar um feedback honesto, não é aquela pessoa que vai falar, ai, tudo que você faz é lindo. Então, eu digo, pode ser os pais, mas se sua mãe não tem esse perfil, fica difícil. Eu digo, um professor da faculdade pode ser uma pessoa, um colega de faculdade que esteja um pouco mais à frente e que já tenha algum estágio, alguma coisa. Eu iria por aí, o seu irmão, quem tem irmão mais velho. Muito, gente, um primo, um amigo mesmo. Não precisa ser o PhD cheio de láureas, não precisa. É só. Eu acho que o principal é para ver se aquela história faz sentido, se não tem algum erro de português ou de inglês ou da língua que for. Isso é uma coisa fácil de ler, porque é aquela coisa, na hora que você escreve, você vai fazer uma redação, trabalho de conclusão de curso. Você já olhou aquilo É, tantas vezes
Você precisa ter Uma visão alguém. externa, né? É a mesma coisa. Muito bom. O que a gente, eu queria que você comentasse um pouco, aí trazendo, né, fazer uma mistura disso tudo que a gente já falou, Suzana, com o cenário, né, que estamos aí vivendo. Então, e aí novas formas de apresentação, né, que podem surgir. Uhum. Muitas podem acontecer até antes de uma troca inicial de currículo ou de informação. Eu sei que você já teve oportunidade de ver alguns casos assim, de estudar casos assim. Eu queria que você desse algumas dicas do que você, ou né, compartilhasse um pouquinho com todo mundo aqui, o que você já viu nesse sentido e quais seriam as boas práticas. Sim, olha, eu acho que ainda, de uma forma geral, o currículo tradicional, o LinkedIn, ainda é o que se usa mais, com mais frequência, mas eu já vi uma empresa, por exemplo, ela estava contratando estagiários, deve ter uns 2 anos, e o currículo era um vídeo do Snapchat. Em 30 segundos a pessoa tinha que se apresentar. Então, mas de qualquer Difícil. jeito. Para Mas muitos, né? Para muitos, é, muito difícil, né? Porque mas acho muita que gente usa no dia a dia para brincar, não enxerga como uma ferramenta, que acho que aí Mas é o pode ponto. ser. Então, eu acho que empresas que buscam pessoas diferentes e diferente do perfil que ela recrutou até hoje, faz isso. E depende muito da pessoa que está tocando o processo. Mas isso acontece. Mas mesmo para fazer um vídeo, para você se apresentar, você tem que estruturar, tem um roteirinho, saber o que você vai falar. Não é só ligar a câmera e vamos lá. Tem que fazer como Então, a gente preparou a luz, é, pediu para todo mundo, ó, não usa internet, sem Netflix, enquanto eu estou na live, enfim, toma alguns exatamente, cuidados, não é? Vale a exatamente. pena se preparar. Olha, não é muito da nossa cultura, Everton, planejamento, mas planejamento é tudo. Então Legal. você tem que parar para fazer o currículo, dedicar tempo. Na hora que for para a entrevista, também dedicar tempo, saber o que vai falar. E saber improvisar é importante, mas se você está preparado, você improvisa muito melhor. E isso com certeza, né? E hoje existem N ferramentas, né? Acho que com a situação atual, todo mundo tem se exposto mais à câmera, né? Então, Uhum, é. muita gente fala isso, né? Às vezes sei lá, coisas pequenas do trabalho, vamos fazer um vídeo para alguma coisa, muita gente corre, se esconde no banheiro e, enfim, não quer nem saber de aparecer na frente da É. câmera. E né, atualmente todo mundo né, não tem muita Depois da pandemia, tem isso como aí fugir quem tem disso. não tem como fugir. É. Ou você Mas vive disso, ou é, você se isola e se isola de verdade, não só é, fisicamente. mas acho que aí está uma grande oportunidade, né? Queria que você a gente já falou dessas dicas, mas acho que aí está uma grande oportunidade, porque talvez muito desse modelo vai Sim, se tornar, não digo que vai substituir, nunca acho que vai substituir, mas não, pode complementar eu acho. certamente o A processo, né? desenvoltura e a, como é que fala? A afinidade com a câmera é fundamental. E para essa geração que está chegando, com certeza. A gente fica que a gente está estreando live, para eles é o básico do básico, né? Já nasceram no É, celular, fazendo página assim, então, com certeza. Deixa eu. Peraí, que a gente recebeu várias novas perguntas. Deixa eu selecionar aqui. Vamos lá, essa é boa. Não, todas são boas, na verdade, mas essa é ótima. O que você acha dos CVs personalizados, customizados, que passam um pouco da característica do candidato? Acho que talvez tem pessoas que usam formato branco no fundo, né? Tem pessoas que Uhum. colorem um pouco o currículo, enfim, usam fontes diferentes. O que você acha dessa Eu acho que personalização? depende para quê. Então, vamos aos extremos. Se você vai fazer o currículo para o escritório de advocacia, esquece. Um currículo todo colorido, cheio de frufru, não vai ser bem visto. Agora, se é para uma agência de publicidade, para um ambiente mais criativo, pode ser que seja. Então, não tem regra, mas para lugares mais tradicionais, uma empresa multinacional, mais careta, eu não arriscaria tanto. Para uma startup, uma coisa mais de gente jovem e tal, é a mesma coisa também na forma de se vestir, na forma como você se apresenta. Tem que ver se naquele ambiente aquilo é aceito. Se for, ótimo. E assim, se você acha legal fazer um currículo colorido e tudo,
você não vai provavelmente se dar bem numa empresa onde aquilo não seja aceito. Então aí também já vai mais além, se você se encaixa naquela cultura ou não. Com certeza. E isso pode ser detectado antes até, né, do É, envio do currículo para essa vaga, para essa empresa. exatamente, Existem tantas exatamente. formas de você obter informação, né, muito rapidamente, olhando as redes sociais onde a empresa se apresenta, buscando informações no site da empresa, em notícias, em qualquer portal Google, confiável gente, de notícia, né? exatamente. Você vai no Google, não tem desculpa. Então, você tem que saber o que está acontecendo, o que é a cultura. No mundo que a gente vive hoje, não tem desculpa para não ter informação. Com certeza. Tem uma coisa, uma outra pergunta bem pertinente aqui. Status de relacionamento e se tem ou não filhos. Colocar ou não colocar? Eu não coloco, tá? Quem quiser colocar, pode. Nos Estados Unidos, de novo, isso é tudo proibido, porque isso pode ser base para preconceito. Então, Legal. não precisa. Eu, nos meus processos, eu só pergunto isso, mas se eu estou fazendo entrevista para uma posição que é em outra cidade que a pessoa teria que se mudar. Então, se a pessoa mora em São Paulo, eu estou fazendo entrevista para uma vaga no Rio, aí eu pergunto, você é casado? Seu marido ou sua esposa, eles se mudariam com você? Porque isso é relevante e depois, se o parceiro ou a parceira não quer, pode prejudicar o processo. Sem dúvida. Gente, no Brasil, nós somos pessoas mais próximas e tal, a gente acaba perguntando. Uhum, uhum. Mas no currículo não precisa colocar idade, não precisa nada disso. Lógico que a pessoa vai ver o ano que você se formou e vai tentar fazer uma conta para saber mais ou menos. Mas não precisa. Agora, se o candidato quiser colocar, ele pode. O que eu digo, se você quer colocar a idade, coloque a data de nascimento, que não muda. Idade muda. Às vezes você manda um Melhor currículo para mesmo. alguém e alguém só vai ver 2 anos depois. Aí você já mudou a idade. Então, se você quer colocar, coloca ali junto com os dados pessoais a data de nascimento. Mas não precisa. Legal. Bom, queria fazer uma pequena pausa aqui, Suzana, para falar, né, um pouco assim, a gente está recebendo muitos elogios para Obrigada. você, então, Obrigada. parabéns aí, tem muita gente está gostando muito do conteúdo, os coraçõezinhos aqui do lado não param de subir, Que então, bom. muito bacana, né, contar com esse suporte, fico feliz que o pessoal, todo mundo está acompanhando, a gente esteja curtindo. Continuem as perguntas, como vocês estão vendo, a gente está falando de assuntos que não são só para quem está começando, né, uma busca pelo primeiro emprego, pela primeira oportunidade profissional. Então, compartilhem, chamem outras pessoas que vocês acham que, né, vão se beneficiar desse conteúdo e desse momento. Lembrando aí que a Suzana está conosco de longe, e muito, muito, muito especial a sua presença aqui, então obrigado mais uma vez. É um prazer. E vocês precisarem também, quiserem falar comigo depois da live, eu estou à disposição. Legal. No final a gente passa qual que é teu LinkedIn. Com certeza vai ser um LinkedIn de exemplo. Não é para copiar e colar, hein? A gente já falou aqui que ele tem que refletir a sua personalidade. Mas com certeza todo mundo vai dar uma espiada, não tenha dúvida disso. Espero que não ache nenhum erro lá, né? Tem que estar impecável, né? Impecável. Depois, tem uma nova pergunta aqui sobre levar currículo impresso na entrevista. Você já mandou por e-mail, enfim, e aí você vai para a entrevista. Levo ou não levo o currículo impresso? Não custa. Eu levo. Porque às vezes a impressora da pessoa quebrou, eu levo e fico na bolsa. Não precisa chegar já e mostrar, mas você leva. Se a pessoa precisar, você fala, por acaso eu tenho. Se não precisar, tudo bem, você só gastou uma folha de papel. Muito bem. Bom, ou abre uma outra oportunidade, né? Eu já participei de processos também em que, para a vaga que a pessoa estava inicialmente sendo entrevistada, para aquele interlocutor, no momento da entrevista surgiu, né, a pessoa ali teve um insight e pensou, putz, talvez tenha uma outra vaga que faça mais sentido, vou chamar um colega meu. E aí é super bacana você ter uma cópia. Com certeza. Poder, né, é benefício seu, para todo mundo, assim. né? Na hora E para que quem vai.
Na hora que você é o candidato, facilita a vida de quem vai te entrevistar, não cria problema. Então, você vai armado até os dentes. Leva o currículo, leva tudo o que precisar. E deixa guardado. O que for precisando, você vai tirando. Muito bom, muito bom. Bom, ó, devo ligar para a empresa depois de mandar o currículo? Eu não ligaria, gente. Hoje em dia, até ligar, você liga a hora que pode, a pessoa não necessariamente vai estar disponível. Mas mandar um e-mail de agradecimento, eu acho muito legal. Mostra que você tem interesse e tudo. Fala obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom conhecer você. Se tiver alguma coisa a acrescentar, você acrescenta no e-mail. Se tiver mais intimidade, manda um WhatsApp. Aí depende do relacionamento que você tem com a pessoa. Ligar, não que a pessoa pode estar em reunião, ou às vezes você liga, a pessoa não está no dia bom, sabe? Você liga na hora que a pessoa acabou de levar uma bronca do chefe. Ela não vai ser simpática com você e você não tem nada com isso. Então, Claro. uma mensagem escrita ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por algum outro aplicativo, eu acho que é mais prudente. Mas eu acho que vale a pena sim. Legal. E em horário prudente também, né? Acho que tem uma coisa É. importante que a gente acaba passando sem se dar conta às vezes, né? Lembrou só 11 da noite, quando acabou alguma outra atividade e falou, putz, vou mandar agora a mensagem. Né? Não, melhor guardar para o dia seguinte. Se for um e-mail, eu acho que é menos, que o e-mail a pessoa só vai ver na hora que quiser. Um WhatsApp, alguma coisa, às vezes apita no celular, assim, eu não acho legal. Acho que é desnecessário. Tem gente que não vai ligar. Mas acho que é um risco que não vale a pena correr. Legal. E-mail tudo bem, mas a mensagem não. Não, vamos ficar com o e-mail e a mensagem em horário comercial, né? Enfim. E ainda mais que o WhatsApp também tem uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes isso acontece. Você faz o processo todo organizado, usa a sua foto mais, sei lá, que melhor te represente ali para aquela função, né? Teve uma pergunta aqui nos comentários sobre que tipo de foto, né? Vejo muita foto com as pessoas na mesma posição de roupa social e braço cruzado. Talvez é um pouco daquilo que você já falou. Bom, depende da vaga, depende, né, o direcionamento que você quer dar para aquele currículo, né? Para aquela forma de se apresentar. Então, acho que a foto, para quem perguntou, seria um pouco disso, você acha? É muito também diferentes países. Eu trabalhei na Inglaterra um ano, gente, eles são muito formais. Muito formais. O pessoal chega todo engravatado e o e-mail, o currículo tem que ser muito formal. Tá. No Brasil, já somos um pouco mais relaxados. Aqui na França é mais ou menos. Mas é muito da cultura da empresa. Então, se as pessoas têm interesse em fazer, aplicar para outros países e tudo, tem que ver como é lá. Essas dicas que eu estou dando, eu acho que se aplicam a todos os países na média. Só os Estados Unidos tem que tomar muito cuidado, porque lá tem muita lei de privacidade, que agora aqui na Europa também tem. Por isso que não se coloca idade, status civil, filhos, não se coloca nada disso. Até porque às vezes a pessoa é casada com pessoas do mesmo sexo e tudo, então nada. E nos Estados Unidos você não pode nem perguntar também. Aqui, hoje em dia, aqui na Europa pode e no Brasil pode, mas lá não pode nem perguntar. Então, cada mercado é de um jeito e a gente tem que saber um pouco caso a gente esteja interessado. Claro. Sobre isso, eu queria que você compartilhasse um pouco aí das suas experiências, né, ao redor aí do mundo. Acho que essa é uma parte super bacana das lives também, né, que as pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouco mais de quem está ali dividindo o conhecimento. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Algumas anedotas de alguns países. Uma vez, quando eu trabalhei conta essas curiosidades. Assim. Eu trabalhei muitos anos na Suíça e quando eu cheguei eu fui fazer um treinamento para os novos contratados, né? E eram várias pessoas falando. Aí tinha uma pessoa falando das 2 às 3, das 3 às 4 e tal. Lá é o seguinte, você tem que falar das 2 às 3, 3 horas, corta o microfone. Não tem conversa, porque lá é o respeito. E não importa se você é mais sênior ou mais júnior, não importa. Porque se você atrasar, você vai me atrasar e eu vou atrasar o seguinte. Claro, é como um desrespeito, né? É um desrespeito. Assim. Então, quem é um estrangeiro que vai apresentar, na primeira vez ele se assusta, na segunda ele está preparado. Então, se vocês forem para a Suíça, gente, pontualidade suíça. Os britânicos não são Não é brincadeira, tão pontuais. Né? Não é só
a fama existe porque é real. Porque é real. O alemão, ele é super eficiente, assim, não perca muito tempo, são também frases muito curtas. Ali é uma cultura muito parecida, mas é muito objetivo e eles falam a verdade. Se eles não concordarem com você, eles vão dizer, eu não concordo. Mas eles não vão ser grossos, eles não são grosseiros, eles só são diretos. Já o inglês, ele não fala a verdade, ele é sempre muito simpático e ele fala everything is lovely. Lovely. E ele evita o conflito o máximo que ele pode, ele é muito educado. Tá. Aí a dificuldade é você saber o que ele quer falar de verdade. Enquanto o suíço e o alemão falam tudo na lata, o inglês ele não fala. Eu comprei um livro quando eu estava lá, que é How to be British. Aí tem um casal no restaurante que fala, a comida tá ruim, a carne tá dura, a massa tá crua, tá tudo horrível. Aí chega o garçom, is everything okay? Oh, lovely. Eles não falam. Pois é, mas isso é bom, claro, não só, eu até acho que não só para quem busca uma vaga fora, acho que pode ter uma... Claro que a gente sabe que as multinacionais, elas têm uma cultura, acaba sendo... Algumas, a cultura é predominantemente da matriz, mas, sobretudo no Brasil, e se a empresa já está há bastante tempo, a cultura vai ser mista de alguma forma. É mista, né? Mas exatamente. ela segue uma linha. Então, acho que isso também é um ponto Mas mesmo super no bacana. Brasil, se você vai trabalhar para uma multinacional suíça, muito cuidado com prazos e horários. Claro. Para uma multinacional italiana, menos. Claro. E na Itália, eles são meio que nem a gente, jamais relaxados. Então, eu acho que isso tem conta. E aí vai muito do seu perfil. Se você gosta de uma coisa mais certinha, mais estruturada, vai de um jeito. Se não, não. Muito bem. E assim, um mito. O argentino, gente, eu trabalhei na Argentina. Eles adoram o Brasil. O problema é só no futebol. É só no futebol. Fora isso, eles adoram a gente. O problema deles é com os chilenos. Exatamente. Eu morei no Chile 4 anos e meu pai é metade brasileiro, metade argentino. Então, eu já tive bastante contato com essas duas culturas. E é exatamente isso. O argentino não tem nenhum problema além do futebol, né, com o brasileiro. E se dão super bem, inclusive. Agora eles falam que os chilenos vivem assim, apertadinhos entre a cordilheira e o mar. Mas aí eu não me meto nisso, eu não tenho nada a briga deles, né? Deixa que a briga é deles. Exatamente. Mas assim, eu sempre digo, Everton, quem algum dia tiver a oportunidade de passar um tempo fora do seu país, isso para o currículo é espetacular, porque você tem uma visão diferente do seu próprio país. Você não sabe a diferença que isso faz. É óbvio que eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas se você tiver, eu digo para as pessoas que estão nos vendo, se você tiver, pegue essa oportunidade. Mesmo, é sofrido, tá? Morar fora, na hora que você chega num país novo, você não sabe nem qual é a marca de iogurte que você gosta. Para as mulheres, não sabe nem a manicure. Eu sei que agora está todo mundo em casa, mas isso tudo vai passar e a gente vai poder viajar. Você não sabe água, você tem que procurar casa para morar, internet, em casa. É um perrengue. Você não conhece ninguém, você não sabe o que fazer no final de semana. Não é fácil, assim. Eu já sofri muito em todas essas mudanças que eu tive na vida, mas se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Eu acho que você cresce como pessoa, isso não tem preço, isso é seu. Porque emprego você tem hoje, amanhã não tem, porque as empresas mudam de ideia. Mas o que você adquire é seu. E isso é a melhor coisa que você pode ter no seu currículo. Eu até tenho uma pergunta minha, porque o Brasil é um país continental, né, de proporções continentais, ou seja, a cultura em São Paulo é bem diferente. Claro que a gente compartilha uma série de aspectos, né? Quando eu mudei da Bahia para São Paulo, eu sofri um choque cultural absurdo. Eu imagino. Então, assim, como é que né? Isso também é uma oportunidade para se olhar, né? Às vezes a pessoa não tem, e sobretudo agora, que muita coisa está aí em xeque, não se sabe muito bem como é que muita coisa vai ser, mas, eventualmente, o deslocamento entre estados também é uma coisa interessante para você viver parte disso. Você não vai ter o problema do idioma,
mas com certeza vai te enriquecer muito profissionalmente Gente, e pessoalmente, né? quando eu cheguei em São Paulo, eu usava expressões que ninguém entendia. Uma coisa básica. Em Salvador, quando é daqui a uma semana, a gente fala que é de hoje a 8. Que De não é hoje a 8. de hoje a 8. Todo mundo, dia 8? Eu não, de hoje a 8. Eu demorei uns 3 meses para Nossa. entender que ninguém entendia. Mas era muito engraçado. Então, na hora que você vai falar para a pessoa, até no currículo, toma cuidado. Isso eu acho mais difícil, porque são expressões geralmente mais informais. Mas Claro. acontece. E coisa que é palavrão no estado não é em outro. Assim, e por exemplo, no Rio Grande do Sul, as pessoas tomam aquele mate e eles compartilham. Se você vai fazer uma entrevista, hoje talvez não por causa do coronavírus, mas se você vai fazer uma entrevista numa empresa gaúcha, talvez as pessoas te ofereçam um mate. Hoje eu não sei. Então você tem que ter Uhum. um pouco, você vai ter que reagir de alguma forma. Tem gente que se assusta, tem gente que acha normal. O Brasil é Mas é bom, é sensacional, parte da pesquisa, né? é Desse parte da preparo já pesquisa. saber, ó, essa empresa ela tem essa origem, né? O que eu posso esperar? E aí não tem desculpa mesmo, né? Acho que Não tem um dos desculpa. grandes recados aqui é a qualidade né, que você ganha com o preparo. Gente, e se você está aplicando para uma empresa que é em outro estado, em outro país, se você já viajou, se você teve uma experiência de viagem, coloca no Outros, coloca em algum lugar que aquilo vai te ajudar. Então, isso é muito importante, principalmente, repetindo, eu sei que eu estou me repetindo, mas para quem não tem tanta experiência profissional, precisa colocar, gente, tanta coisa que a gente faz da vida, que você vai ler livro para cego. Isso é sensacional. Sabe? Então, mostra uma doação, uma iniciativa que as empresas adoram. E é isso que as empresas buscam num recém-formado, num jovem. A experiência ela vai buscar no presidente, na diretoria. Aí Claro. é outro perfil. Então, vocês não acham que sua vida começa na hora que você entrou na faculdade. A vida começou na hora que você nasceu. Então, desde pequena, assim, você vê gente, criança fazendo tanta coisa. Que não desperdicem isso e use isso ao seu favor. Já que você fez, use. Não minta nunca, não use a experiência do colega, por favor. Mas, Não, e às vezes até é, para comentar uma experiência que às vezes nem saiu de uma forma tão agradável quanto você esperava, mas isso também é parte da sua história, né? Acho que ajuda gente, eu a não te sei apresentar, né? quantas vezes o Bill Gates faliu antes de fazer a Microsoft. Só não erra quem não tenta, quem não toma risco. Então, se eu ficar aqui em casa vendo televisão o dia inteiro, eu não vou errar nada, porque eu também Claro. não vou fazer. Na hora que você se expõe, que você toma risco, você vai errar, você vai quebrar a cara. O importante é você aprender, talvez ver como você poderia ter feito diferente, ou talvez não, aprender com aquilo e seguir em frente, vira a página. Claro. E não mentir sobre aquela experiência, gente, quem nunca teve uma experiência não tão bem sucedida é porque nunca se arriscou o suficiente. A não ser Com que é muito certeza. jovem, mas um profissional um pouco mais experiente, todos vão ter uma história complicada para contar. Isso é normal, isso é humano, não tenham medo. Agora, obviamente, não fale da história com a cabeça baixa, olhando assim. Tem que falar de Isso também. cabeça erguida, mostrar, eu já superei, eu aprendi e eu superei. Então, e não precisa ter vergonha. Não precisa. Eu posso contar várias experiências aqui que eu tive, que Deus me livre, que eu preferia não ter vivido, mas que hoje em dia eu digo, vi, aprendi e agora vamos para frente. Com certeza. Acho que tudo isso só enriquece o repertório do momento já de pré ou né, durante a entrevista. Acho que tudo isso que a gente está Exatamente. falando acho que é um pouco para mostrar, né? Tenha menos medo de se expor, de se apresentar, seja pelo vídeo, né? Que é um método que acho que foi uma das dicas muito boas, acho que É. para quem está com a gente desde o do início. Se você chegou depois e não ouviu, corre lá e veja desde o início para pegar todas as dicas. A gente assim, poderia seguir por muito mais tempo, mas o tempo passa muito rápido. A gente já está chegando no final. É, eu para não cortar, porque o Instagram derruba as lives mesmo, então a gente está pertinho para conseguir concluir super bem. Eu queria perguntar para você se você acha que assim, ficou alguma coisa de fora, se você quer dar
um recado mais geral, assim, dessa fórmula, né, que a gente conversou, que não é uma só, não existe uma resposta, mas como construir o currículo incrível. Eu acho que é isso, gente. Tenha na cabeça o que você quer colocar, faça de uma maneira estruturada, objetiva. Então, dados pessoais, nome, e-mail e telefone, um resumo, experiência profissional, educação, idiomas e outros. É isso. Não encha linguiça, não minta, seja você e pergunte para uma pessoa se aquilo tem a sua cara. Certo? Tenha sempre o LinkedIn atualizado com uma foto apresentável. E olhe o LinkedIn, as mensagens do LinkedIn, porque é lá geralmente que os recrutadores vão te contactar. E seja feliz, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de aplicar para posições onde você não preenche 100% dos requisitos, isso é normal, certo? E seja você. Se para entrar numa empresa você precisa ser uma outra pessoa, essa empresa não é para você. Acho que difícil um final melhor e não foi combinado, isso é ao vivo, não foi combinado, mas acho que, assim, prazer te escutar, Suzana, Obrigada, por quase uma hora aí, um prazer mesmo, espero que todo mundo que tenha nos acompanhado também tenha essa mesma sensação. Acho que sim, pelos comentários, pelos corações aqui que não param de subir, espero que eles cheguem todos aí em Paris. Já estão chegando, ó. Já estão chegando, que bom. E eu queria dar alguns últimos recados antes da gente finalizar. Então, gente, a live vai ficar disponível 24 horas depois do encerramento. Compartilhe com pessoas, reveja, né? Não deu tempo de anotar, às vezes estava fazendo outra coisa e só escutando, né? Mas são dicas super valiosas. Acho que é um momento que vale a pena absorver o máximo de informação possível para pensar no futuro, né? E acho que o que a gente está falando aqui, nessa sequência, nessas sessões de live, é sobre o futuro profissional, tão importante, né, na vida de cada um. E a gente falou muito aqui sobre aspectos muito, muito relevantes, mesmo que dificilmente a gente teria acesso, sobretudo de uma pessoa, né, da altura e do gabarito do conhecimento da Suzana. Obrigada. De novo. Então, é isso. Queria falar sobre, agradecer na verdade e reforçar uma informação. Quem se inscreveu no link da bio, share.sl, vai concorrer a prêmio, a 2 sorteios, né? No final aí da live. Esses sorteios a gente vai anunciar amanhã. Um é um cupom de desconto do Apetite, que é um aplicativo parceiro nosso, para delivery de comida muito boa. Então, quem for sorteado vai se dar bem. E o outro é a B-School, que é uma aula grátis de idioma. A gente falou bastante de quanto o idioma é uma coisa super importante, sobretudo dependendo de onde você vai, né, da vaga que você busca, da carreira que você busca. Então, não perca essa oportunidade de participar do sorteio. Se não se inscreveu, se inscreve no link que está na nossa bio. E a gente também está fazendo, dentro desse período agora, né, que estamos fazendo uma ação social. Se você não teve a oportunidade de acompanhar nos posts que a gente fez ou nos stories, a gente está fazendo uma campanha para apoiar a ONG Pimp My Carroça. A gente está com 2 projetos, um deles que é o principal, é um projeto para garantir renda mínima para catadores que ajudam tanto, né, a vida nas cidades, a levar os materiais que são recicláveis para ter uma destinação adequada. Muito legal. Essas pessoas, elas estão sem renda, né? Elas não podem acessar os espaços para fazer a coleta. São pessoas que estão, né, fazem parte de um grupo bastante vulnerável. Então, se você puder, junte-se a nós, R$1, R$5, qualquer quantia que você puder, tenha certeza. Está aí um trabalho voluntário que pode ajudar no currículo. Pois é, mas para completar e poder falar que participou. Exatamente. Acho realmente muito bom. A campanha está no ar, então compartilha, corre lá, participa, soma esforços conosco. Acho que é isso. Como eles te acham? Tem várias pessoas assim, quero que você veja meu currículo, vou te mandar meu currículo. Como que eles te acham, Suzana? Olha, podem me achar pelo LinkedIn, acho que é o mais fácil. Suzana Kertes é o meu nome. Aqui no Instagram também. Eu estou à disposição, gente, precisando de ajuda com currículo, alguma dica de carreira para entrevista, eu estou à disposição. Bom, ou você me procura na Share que eles me acham. Muito bem, tá lá os posts, a gente já postou várias vezes, então, gente, a gente está realmente no final, tem
poucos segundos, tem uma pressão aqui na minha tela, então vamos encerrar, mas Suzana, queria agradecer novamente seu tempo, o carinho, né, com o nosso público aí, com esse projeto para trazer conteúdo relevante para a comunidade de estudantes, não só que reside conosco, mas toda a comunidade de estudantes que está nessa fase de procurar emprego e iniciar um momento tão importante da vida. Então, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. Estão me cuidando e já estou saindo da toca aqui, gente. A gente está no futuro aqui, já está diminuindo o nosso Logo em breve seremos nós. Com certeza. Obrigado, gente. Até beijo. mais.